Minhas caras, meus caros, semana de conflito, confusão entre Câmara dos Deputados e Supremo Tribunal Federal. Como vocês sabem, Arthur Lira, presidente da Câmara, havia marcado para terça-feira próxima, amanhã, a votação em segundo turno da PEC dos precatórios. Bom, acredito que não vai ser votado porque tem muita coisa atrapalhada aí no meio. Vamos lá, na sexta-feira, vocês devem saber, a Rosa Weber, ministra do Supremo, tinha determinado já a suspensão do pagamento das emendas do relator. Eu já chego lá. Mas agora é uma questão até mais séria do que essa, não é? 3 mandados de segurança, um impetrado pelo PDT, outro por um grupo de deputados, um grupo suprapartidário, e o terceiro por Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara, pedem simplesmente que se suspenda a tramitação da PEC. E que na prática ela seja a votação seja tornada sem efeito. Sabe aquela votação na madrugada de quinta que aprovou em primeira votação o texto por 312 votos a 144? Lembrando que esses 312 têm só 4 votinhos a mais do que o mínimo necessário? Pois é, eles querem que seja tornado sem efeito o ato da mesa da Câmara que permitiu a votação remota de deputados. Acontece que sem a votação remota de deputados, não há aprovação nenhuma. Então, se for tornado sem efeito aquele ato que permitiu a votação remota, então você não tem simplesmente o número mínimo necessário para aprovar a PEC, né? Por que é que pedem isso? Alegam-se 2 coisas. Primeiro, que houve uma violação do regimento interno da Câmara na votação da chamada emenda aglutinativa, que foi aquele texto que foi apreciado pelos deputados. O que é uma emenda aglutinativa? Quando você junta 2 textos já debatidos pelos deputados, já conhecidos pelos deputados, e isso está no regimento interno da Câmara, artigo 118, né? Então, quando você junta esses 2 textos e cria um texto novo. Mas esses textos têm de ter sido debatidos pela Câmara. Eles têm de ter contado com o apoio de pelo menos 1/3 dos deputados. E o texto a que se chegou, a título de emenda aglutinativa, não tinha sido debatido por ninguém. Portanto, violação, sim, do regimento interno. Isso é inequívoco. Mas houve uma outra coisa. O Arthur Lira baixou ali um ato da mesa permitindo aquela votação remota de deputados. Se vocês falarem, Reinaldo, isso está no regimento interno da Câmara? Não. As votações da Câmara estão nos artigos 186 e 187, estou aqui com eles anotadinhos, bonitinho, e não tem votação remota. A votação remota valeu para o período da pandemia, não é? Mas se fez ali um ato especial no meio do jogo, e isso permitiu, por exemplo, que 11 parlamentares que estavam em Glasgow votassem, ou pelo menos oficialmente em Glasgow, né, na COP26. Você tem matéria para debate aí. Bom, mas se eles estão representando a Câmara, eles não são deputados, se são deputados não podem votar, acho que até dá um bom debate. Só que há um problema. Há uma séria desconfiança de que gente que votou não estava em missão nenhuma. Razão porque o Rodrigo Maia, por exemplo, que é a lista. Onde é que estavam os deputados? Né? Quem são eles? Isso também não se conhece. Bom, será que o Supremo vai meter a sua colher aí? Virá uma confusão dos diabos. Veja, a Rosa Weber determinou 24 horas para que a Câmara explique. Como a Câmara será notificada hoje, segunda-feira, portanto, o prazo termina amanhã. A Câmara explica se quiser, não é obrigada. Mas ela pode conceder uma liminar e simplesmente suspender a tramitação. Não é? E aí, sim, o Supremo vai decidir. Eu tendo a achar que o Supremo não vai se meter nessa confusão agora, até porque faltam 3 turnos ainda, né? Pode ser que não se consiga nem aprovar em segunda votação na Câmara. Tem mais uma votação na Câmara, mais 2 do Senado. Talvez o Supremo espere para conceder essa liminar. Agora, quanto às emendas do relator, aí, meus queridos, sim, o Supremo não vai impedir que existam emendas do relator, isso não é da sua competência, tá? Isso aí foi decidido numa votação em 2019 para o orçamento de 2020 e ficou. Eu não creio que o Supremo vai se meter nisso. Agora, uma coisa é certa, aí tende a ser unanimidade no Supremo. As emendas do relator terão de ser publicizadas. Nós teremos de saber nome do deputado, valor, para onde foi,
tudo direitinho. E acreditem, isso já é confusão o que chega. É isso aí.